Provérbio capítulo 22. Provérbios 22. Vamos ficar em pé e eu leio o verso primeiro. E os irmãos leem juntos o verso 6. Capítulo 22 de Provérbios. Eu vou ler o primeiro verso. Os irmãos juntos leem o verso 6. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 23, verso 13 e 14. Que eu leio 13, os irmãos leem junto 14. 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não correrá. Tu a fustigarás com a vara, e livrarás sua alma do inferno. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos tem dado essa porção da palavra do Senhor, que nos ensina a como viver com o Pai. Então nós estamos dando muitas graças ao Senhor, porque a tua palavra é a receita para o bom andamento da nossa família. Que possamos te honrar e te glorificar no nosso lar. Que cada pai tenha do Senhor, meu Deus, toda a autoridade, toda a sabedoria para o governo, para o comando da família. Que cada mãe também seja juntamente abençoada e que os filhos sejam obedientes aos pais. Que possa reinar o teu amor em cada lar, reinar a harmonia em cada família, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Poder sentar-nos. Irmãos, existem muitos dias especiais. O dia das mães, o dia dos namorados, o dia da criança, o dia do índio, até o dia da árvore. Então seria uma injustiça se não houvesse também o dia dos pais. Sendo então hoje o dia dos pais, eu quero dizer parabéns para você, parabéns para nós que somos pais. E quero aproveitar e falar a respeito do dever de um pai, ou seja, os deveres de um pai. E eu quero dizer que o primeiro dever de um pai é colocar o filho no coração de Deus. Amado Pai, é necessário que nós façamos isso, que coloquemos nossos filhos. O telefone está cortando, está esquisito. Que coloquemos nossos filhos no coração de Deus. Você coloca o seu filho no coração de Deus quando você intercede por ele. Quando você intercede dizendo: ó Deus, toma meu filho. Ó Deus, ame meu filho. Não desista do meu filho. Não abra mão, Deus, do meu filho. Eu quero que o meu filho esteja escondido em ti, porque eu não quero ver o meu filho se perder. Se você então colocar seu filho no coração de Deus, esse filho jamais vai se perder, esse filho jamais vai ser condenado, sua alma jamais irá para o inferno, porque ninguém pode entrar lá no coração de Deus para arrancar o filho que você colocou lá. É o primeiro dever do pai, é uma obrigação nossa fazer isso, colocar nossos filhos no coração de Deus. Mas em segundo lugar, quero dizer que o dever do pai é colocar também Deus no coração do filho. Colocar Deus no coração do filho. E o pai coloca Deus no coração do filho quando o pai prega a palavra para o filho, quando o pai prega o evangelho para o filho, quando o pai enche o coração do filho
quando o pai faz o filho conhecer a Jesus e aceitar Jesus, receber Jesus, para que esteja realmente salvo. Então, o pai coloca Deus no coração do filho quando traz o filho para a igreja, para o filho ouvir a palavra de Deus e crescer também nela. E o pai tem que fazer isso e não descansar até ver Jesus entrar no coração do filho. Porque, amado pai, se Jesus não entrar, as drogas entram. Se Jesus não entrar, os vícios entram, o pecado entra, o mal entra. Porque o mundo está cheio de mal. Então, é necessário que o coração de nossos filhos estejam guardados com a presença de Jesus lá dentro. Então é importante pensar nesta grande verdade, porque se Jesus entrar no coração de nossos filhos, tudo vai ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil. Porém, se Jesus não entrar, tudo vai ficar mais difícil. Porque quando Jesus entra, Ele proporciona para aquele filho forças para viver um viver de santidade. Proporciona para aquele filho forças para obedecer os pais. Então o pai que coloca Deus no coração do seu filho, esse pai tem muito mais facilidade no ministério com o filho. O filho vai obedecer com mais facilidade, então tudo fica mais fácil. Nós vemos, amados irmãos, Jó intercedendo pelos seus filhos e colocando os filhos no coração de Deus. Quando Jó oferecia sacrifícios em favor de seus filhos, e Ló chamava seus filhos depois deles haverem feito banquetes, Ló reunia seus filhos, chamava seus filhos, santificava seus filhos. Jó santificava seus filhos e dizia: quem sabe teus filhos cometeram algum pecado, alguma iniquidade, quem sabe? E Ló então colocava sempre os seus filhos diante de Deus, e ele fazia isso continuamente. Jó era zeloso. Nós sabemos que Jó queria que seus filhos continuassem lá dentro do coração de Deus, por isso ele fazia isso. Como é bom ter uma mãe intercessora, ter um pai intercessor. A minha mãe intercedeu muito por nós, e sempre ela dizia: ó Deus, guarda meu filho, livra meu filho dos malfazejos. Ó Deus, ela tinha temor, irmãos, de nos ver perder. Então ela sempre nos colocava no coração de Deus, orando em nosso favor, intercedendo por nós. E quando minha mãe morreu, eu pensei: perdi uma grande intercessora. Você intercede pelo seu filho? Coloca seu filho no coração de Deus? Coloca também Deus no coração do filho? Amados irmãos, nós vemos Joquebede, que foi a esposa de Arão, que foi a mãe de Moisés. Nós vemos que Joquebede colocou Deus no coração de Moisés. Moisés ficou ali na sua infância, e Joquebede cuidando de Moisés, alimentando Moisés com a palavra de Deus. De forma, amados irmãos, que quando Moisés saiu dali, ele não se sentiu bem lá no palácio, com toda a glória, com toda a luxúria, com todos os prazeres. Mas a Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que gozar dos prazeres transitórios do pecado. E Deus usou Moisés para ser o grande libertador do seu povo. Então, o filho que é colocado no coração de Deus, o filho que Deus entra no coração dele, este filho é abençoado, porque se torna um grande servo. Nós vemos também o caso de Timóteo. Tinha uma mãe chamada Eunice, muito zelosa, uma avó muito zelosa chamada Lloyd. Então a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, colocou Timóteo no coração de Deus, colocou Deus no coração de Timóteo. E Timóteo foi então um grande servo, e foi um dos companheiros de maior confiança do apóstolo Paulo, que acompanhou o apóstolo Paulo, que pregou em muitas igrejas. Como nós estamos diante de nossos filhos?
estamos exercendo esses ministérios tão importantes. Mas também, irmãos, um outro dever dos pais. O terceiro dever dos pais é exercer governo e autoridade sobre os filhos. Então é muito importante saber, não importante, mas é doído saber que hoje está acontecendo o contrário. Em vez dos pais ter autoridade sobre os filhos, exercer o governo sobre os filhos é que estão querendo governar os pais, os filhos é que estão querendo dar ordem e os pais estão obedecendo. A coisa está mudada. O que está acontecendo? Os pais se afrouxaram ou os filhos ficaram excessivamente rebeldes? Nós temos que cuidar para que isso não aconteça. Se você tem seu filhinho pequeno, a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não desviará dele. Então, o barro, quando está mole, você pode moldar como você quiser. Se ele trincar ou rachar, você pode fazer um outro vaso daquele barro. A vara verde você pode fazer com que o seu pé encontre com a sua ponta, mas depois que seca, não tem jeito. Então o pai tem que começar cedo. A Bíblia diz que aquele que ama seu filho cedo disciplina. Disciplina bem cedo. Que o filho acostuma, com a disciplina vai crescendo nela, e é a melhor coisa que o pai faz. Exercer governo no lar, exercer a autoridade sobre os filhos no lar. E quando isso acontece, então é só bênção. Mas quando o pai perde a autoridade, quando os filhos começam a passar por cima das ordens do pai e da mãe, é só desastre, é só bagunça do lar. Nós vemos na Bíblia o exemplo do sacerdote Eli. Eli tinha seus filhos, a Bíblia menciona o nome de dois, Ofni e Finéias. Esses dois moços eram rebeldes, muito mal criados, e eles estavam dando muito trabalho para o pai, e estavam de fato também desonrando a Deus no tabernáculo. E Deus desgostou tanto com aqueles filhos. Deus falou com Eli. Eli falou para os filhos assim: vocês não façam isso não, meus filhos. O que é que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo é mal aos olhos do Senhor, meu filho. Parece que Eli ficou ali querendo, não tendo autoridade para poder corrigir de fato a coisa, não excluindo seus filhos do ministério sacerdotal, de maneira, irmãos, que foi indo, não teve jeito. Deus matou Ofni e Finéias. E quando o sacerdote Eli recebeu a notícia que Ofni e Finéias havia morrido, ele também caiu, porque era gordão, estava sentado numa cadeira, caiu sobre o pescoço, quebrou o pescoço e morreu também. Foi morte do pai e filho, pai e os dois filhos, numa hora só, num dia só. É para nós termos uma noção da seriedade da coisa. Deus te criou, Deus te colocou como pai e colocou sobre você uma missão, uma responsabilidade. E essa responsabilidade tem que ser cumprida. Amados irmãos, quando eu digo que tem que ser cumprida, não quer dizer que você tem que pegar um pedaço de pau e dar no seu filho, não. Usar uma pinhola. Meu pai me batia de pinhola, me batia de cabo de enxada, coitado do meu pai. A maneira que ele foi criado, eu não sabia. Eu herdei também isso, às vezes eu usei, corrigi meus filhos tanto cascudo. Fui meio severo com os meus filhos, às vezes até em hora que não precisava. Eu não me arrependo, porque hoje eu tenho orgulho dos meus filhos. Mas eu sei que em alguns momentos eu feri meus filhos. Mas a Bíblia diz que nós devemos de educar nossos filhos na disciplina e na amonestação do Senhor. É com o joelho dobrado, é com muita oração, é com a palavra de Deus, é com a vara. A Bíblia recomenda a vara. Está escrito aí: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Veja que a vara possui um poder medicinal tremendo, porque ela cura o corpo e também ela cura a alma de nossos filhos.
e impede que a alma de nossos filhos vá para a condenação eterna. Nós temos também o exemplo de Davi. Davi, ele era um rei muito fervoroso. Ele era um rei, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi se preocupou muito com o governo da nação. E Davi esqueceu de governar seus filhos. Davi esqueceu de governar sua casa. E os filhos de Davi fizeram o que quiseram. Por isso foi só tragédia no lar de Davi. Um filho de Davi desonrou a irmã. De repente aquele irmão, um outro irmão, se compadeceu da irmã desonrada e foi e matou aquele irmão. Mais tarde, esse mesmo filho que matou o irmão provocou uma revolta contra Davi, e Davi teve que sair do palácio, saiu correndo para não ser morto. E foi só tragédia, só vergonha, só derrota para um rei que governou uma nação, mas não soube governar sua casa. Então é necessário que cada pai, que cada um de nós levemos mais a sério essa questão de exercer governo, de exercer autoridade no lar. O quarto dever dos pais é observar o comportamento dos filhos na escola, na igreja, na rua, no trabalho, no namoro e em tudo. O pai tem o direito e tem o dever de acompanhar o filho, as atitudes do filho, as escolhas do filho, as decisões do filho, porque se alguém tem que aconselhar e direcionar, esse alguém tem que ser o pai. Irmãos, é muito bom saber que quando nós estamos fazendo isso, nós estamos promovendo a santidade da nossa casa, promovendo a santidade de nossos filhos. Então, com quem seu filho ou sua filha está namorando? Quais são os companheiros de seus filhos? Como suas filhas estão se vestindo? Tudo isso pesa. Então o pai sábio é aquele pai que exerce autoridade, que exerce governo, que acompanha o filho e que vê o que está faltando em sua casa, para poder ajustar as coisas. Um lar desajustado é triste. Deus quer que a nossa família seja bem ajustada. Deus quer que a nossa casa seja uma casa bem cuidada. Porque Deus está dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Você não sabe o dia da sua morte, eu também não sei. Se eu morrer e deixar a minha casa em bagunça, quem vai consertar? Por isso que nós devemos dobrar nosso joelho e dizer: Senhor, salva meus filhos. Senhor, ajuda minha esposa. Como chefe do lar, o pai é o chefe do lar, o pai é o representante do lar, é o cabeça da mulher, tem que promover a santidade da família. Irmãos, eu ouvi falar de uma mulher que saiu de sua casa e foi no boteco para comprar um sorrisal para o marido. Mas ela estava tão mal vestida que quando ela chegou naquele boteco, ela ouviu palavrões. Ela comprou o sorrisal e veio, quando ela foi saindo do boteco, outros palavrões, insultando aquela mulher. Quando ela chegou em casa, chegou e contou para o marido, falou: me disseram isso, disseram mais aquilo, falaram palavrão para mim lá no boteco. O marido pegou o revólver e foi lá. Chegou lá: quem foi que falou isso, falou mais aquilo para minha esposa aí? Ele pensou que ia encontrar moleza, não encontrou moleza não. O cara que falou se colocou em pé, disse: foi eu que falei. Porque eu não sabia que ela era mulher casada. Porque eu não sabia que ela era sua esposa. Se eu soubesse que ela era casada, que era sua esposa, eu não teria falado. Mas a maneira como ela chegou aqui mal vestida, eu achei que ela era mulherzinha de todo mundo por aí. Eu também sou casado, mas a minha esposa não se veste como a sua. Veste não. O cara passou duas vergonhas. A vergonha de não ter tido coragem de atirar, e a vergonha de ter ouvido que eu não precisava de ouvir, se eu tivesse sido zeloso com a sua esposa e zeloso com a sua casa.
Quão importante é ter, amados irmãos, este zelo, porque Deus tem prazer no lar de uma família bem zelada. O quinto dever dos pais, é deixar herança para os filhos. Não estou falando aqui de herança de casa, herança de terras, herança de carro. Se você puder deixar essa herança material para os seus filhos, muito bem. Se você puder deixar, deixe. A Bíblia diz que os pais têm que entesourar para os filhos. Mas não se preocupe com isso. Se você não puder deixar essa herança, deixa uma herança moral, deixe uma herança espiritual, deixe uma herança de um bom exemplo. É o dever do pai deixar essa herança para os seus filhos, deixar a herança de uma boa educação, deixar a herança de um bom caráter, deixar a herança de um bom nome. Porque está escrito em Provérbios 22:1: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e melhor do que o ouro. Meu pai deixou para mim uma herança que valeu a pena, que vale a pena, a herança da honestidade. Nós éramos muito pobres, e era filho para... Vou falar uma palavrão que não vou falar, vou falar para matar com pau, mas não pode ser assim não. Era filhos para a honra e glória de Deus. Eram muitos filhos, 13 filhos, aquela escadinha. Foi difícil para o meu pai dar pão para nós. Por isso, com 7, 8 anos, eu já estava puxando enxada com meu pai lá, com enxadinha pequenininha. Meu pai preparava e tinha que ir. Meu pai falava para frente, puxava e... Era trabalhador, exemplo de trabalho, exemplo de honestidade. Eu nunca vi meu pai receber uma cobrança. Nunca vi meu pai deixar de pagar uma dívida. Antes, pelo contrário, eu lembro que umas 2 vezes eu fui com o meu pai em alguma casa e o meu pai foi para dizer: ó, fulano, eu não pude trazer o dinheiro do senhor não. O senhor pode esperar mais alguns dias? Posso, seu culé? Está em boas mãos, seu culé. Graças a Deus, né? Um pai honrado, um pai que deixou herança. Ele era pequeno em estatura, mas era grande no caráter, era grande na vergonha na cara, era grande na prática da justiça. E nós herdamos isso dos nossos pais, do nosso pai, graças a Deus. Eu posso falar dos nossos pais, porque a minha mãe também foi uma heroína, uma batalhadora, firme na criação dos filhos. Os dois lutaram juntos. A gente acordava de madrugada, escutava lá tum, 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 tum. Era meu pai e minha mãe socando milho para fazer farinha para vender. Era aquela luta, levantava tarde amarrando pereira para vender, para sustentar os filhos. Irmãos, vale a pena ter um lar honrado. Apesar da pobreza, viver uma vida de honestidade. Apesar da pobreza, viver para a glória de Deus. E nunca passar a mão daquilo que é do próximo. Nunca deixar de pagar nossas dívidas, mas deixar para nossos filhos. Realmente esta é a herança que vale a pena ser deixada. Numa ocasião eu fui numa casa com meu pai e eu achei um pedacinho de fumo ali na mesa do homem, chamado, acho que neném fiscal. Acho que fiscal, não sei se era neném não, parece que era. Eu era tão pequenininho que... Mas eu lembro disso, porque a lição que eu tomei não era para esquecer, não é para esquecer. Achei aquele pedacinho de fumo e comecei a cheirar. Cheirei, espirrei bastante ali. Meu pai estava lá conversando com o homem, eu saí, esse menino não tem, né? Peguei aquele pedaço de fumo, pus no bolso e levei para casa. Chegando lá em casa, meu pai me viu cheirando aquele fumo e espirrando. Meu pai olhou e falou assim: onde é que você pegou esse fumo? A hora que meu pai falou assim, foi que caiu a vista, pensando: nossa, eu fiz uma coisa errada. Meu pai pegou e eu assim, ó, perto dos olhos, e começou a bater minha cabeça na parede, esfregar aquele fumo do meu nariz. Aquele pedacinho de fumo virou farelo. Ele batia minha cabeça na parede, mas doía no miolo. Ele falava: eu já falei para vocês serem pessoas honestas. Eu não quero que vocês façam isso. Esse fumo que você pegou estava lá na mesa do neném fiscal. Não pegue nada que é dos outros. Seja honesto. É isso que eu tenho ensinado para vocês. E sentar com a minha cabeça na parede, eu não esqueci nunca disso. Disciplina. Não estou dizendo
que você deve espancar seu filho, não. Tem a maneira certa de corrigir. É como eu já disse, oração, leitura da palavra, né? Deus na causa e o uso da vara. Se for preciso, às vezes nem vara é preciso usar. Se você for um bom conselheiro, tiver cautela. Não é sempre que o filho também precisa de apanhar, não. Às vezes, quando é criança tem a maneira própria dela agir como criança. O pai tem que saber que uma criança não vai viver como um adulto. E dar carinho, e dar proteção, e dar cuidado, e dar aconselhamento. Eu confesso que eu não fui um pai assim, porque também eu não sabia disso. Mas se eu pudesse começar tudo de novo, eu faria tudo diferente. Mas ainda é tempo, irmãos, para a gente corrigir daqui para frente, fazer o melhor, para a glória de Deus, para o bem da nossa família. Como é bom deixar uma herança de um bom caráter, e realmente a herança de um bom exemplo de vida. Será então que, se nossos filhos seguirem nossos passos, eles não vão se arrepender? Se nossos filhos seguirem nossos passos, onde é que eles vão chegar? Estava chovendo, e um filho estava dentro de casa com seu pai, com sua mãe, e aquela chuva afinou um pouco e o pai saiu. Aí o pai saiu e foi pisando naquela terra mole e foi deixando marcas profundas. Quando a chuva acabou, o filhinho também saiu e viu aquelas marcas e ficou pulando, pula aqui, pula ali, pula aqui, pula ali, no rastro do pai. Quando ele levantou a cabeça, estava chegando no boteco. Quando o pai viu, o pai disse: como é que você veio parar aqui? Eu vim seguindo seus passos. Foi parar onde? Dentro do boteco. O pai estava com a cara cheia. Que exemplo terrível, né? Que exemplo terrível. Então, se você é um homem, é uma pessoa, é uma mulher desonesta, você está deixando para o seu filho uma herança terrível. Se você é violento, se você briga no trânsito, grita como os outros motoristas, você está deixando para o seu filho um exemplo terrível. Se você briga dentro de casa, briga com a sua esposa, briga com os seus filhos, discutindo, falando alto, gritando, você está deixando um exemplo terrível. Por isso, meu amado Pai, é necessário que nós façamos uma revisão de como é que nós estamos andando, para poder glorificar a Deus como chefe de família e também como pai. O pai exemplar é aquele pai que ensina vivendo, e não simplesmente aquele que ensina dando ordens e mandando às vezes os filhos fazer, mandando os filhos fazerem aquilo que às vezes nem o pai está fazendo. Que exemplo de vida é esse? Mas se eu vou na frente, se eu faço, eu posso corrigir meu filho e dizer: faça o que eu estou fazendo. Meu filho então vai ter uma orientação segura, porque eu estou dando exemplo, eu estou fazendo para o meu filho aprender com as minhas atitudes e não somente com a minha palavra. É importante nós lembrar que muitas vezes nós falhamos quando nós queremos apenas dar ordens, mandar. Não é assim que assumimos a liderança de uma família, nem a liderança de uma casa, nem a liderança de uma firma. Nós temos que dar exemplo. E o pai exemplar, ele ensina vivendo e não somente falando. Então, eu ouvi também falar daquele pai. O pai que ficava em casa, às vezes até jogando baralho com seus amigos, jogando escopeta, às vezes até jogando truque, mas mandava o filho ir para a igreja. Vai para a igreja, pode aprontar você ir para a igreja. O filho aprontava sem querer ir para a igreja, mas ia porque o pai estava dando ordem para ir para a igreja. E o filho ia para a igreja, mas foram até um certo tempo. Depois o filho não foi mais. Mas o pai pensou que o filho estava indo todos os dias. De repente chegou no notícia lá: seu filho está lá na rua, lá, ele apanhou muito lá e também bateu, e a polícia pegou ele, você vai lá para soltar ele porque ele está preso. O pai pensou: não é possível, meu filho estava na igreja.
Quando o pai correu lá na igreja e falou: meu filho estava aqui, vocês deixaram ele culpar o pastor disse: não, seu filho está com 3 meses que não vem na igreja. E o pai nem sabia. Que pai que acompanha o filho é esse? 3 meses que o filho não estava indo na igreja, o pai não sabia, porque o filho gastava aquele dinheirinho que o pai dava para comprar merenda, comprar lanche. O filho gastava com farras. Quando o pai foi perceber, o filho já tinha ido longe demais, já estava um pouco tarde. Então, amados irmãos, como é bom acompanhar os filhos e saber como andam as coisas. Eu quero dizer que o 6º dever e o último dever é preparar os filhos para encarar o futuro com responsabilidade. São, amados irmãos, as crianças de hoje que vão governar as nações de amanhã. São os crentes, as crianças dos crentes de hoje que vão no futuro sustentar a igreja, que vão estar usando um púlpito como esse para transmitir a palavra de Deus. São as crianças de hoje que amanhã vão estar lá no Congresso Nacional e vão ser deputados, vão ser senadores, vão ser juízes. E será que nossos filhos estão sendo preparados para isso? Para assumir a responsabilidade futura que vier sobre eles? Por aí os irmãos podem pensar no quanto é grande a responsabilidade de um pai, de como é grande a nossa responsabilidade, de como o nosso ministério realmente é grande. Como é bom fazer isso de verdade diante de Deus. Hoje existem 2 tipos de pais. Aquele pai que excede, que corrige com muita autoridade, vamos dizer assim. Aquele pai que espanca, que exige demais, e aquele pai que não faz nada, deixa para a mãe fazer, deixa para o professor da escola fazer, deixa para a babá fazer. Mas eu quero dizer que lá na escola nossos filhos não são educados. Os professores têm o dever de ensinar nossos filhos, mas educar é responsabilidade nossa, não de outros. Mas a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é da mãe. Então vale a pena, porque a Bíblia diz que o pai que gera um filho sábio se alegra nele, mas o filho insensato é a tristeza de seu pai. Às vezes nós falhamos, nossos filhos não produzem os frutos que nós estamos querendo que produzam. Quem sabe você é um pai que agiu direitinho, quem sabe você é um pai que fez tudo certo, mas mesmo assim as coisas não aconteceram como você queria que acontecesse. Você olha para seus filhos, olha para o seu lar e fala: não está como eu queria que estivesse. Você vê coisas ali desajustadas que você queria que fosse ajustada, mas não tem jeito. Se isso tem acontecido com você, meu irmão, não perca a esperança. Continue orando pelo seu filho, continue no seu ministério de intercessor, continue firme no seu posto como pai, como aquele que tem que exercer o controle da família. Continue com a sua companheira, trabalhando para ver como é que vão conseguir a paz no lar. Não desanime. Se seu filho estiver vivo, se sua filha não tiver morrido ainda, então ainda há esperança. Aleluia. Ainda há esperança. A qualquer momento o toque de Deus pode ser fatal. A qualquer momento Deus pode apontar o dedo e dizer: eu te quero. E a partir de hoje você vai ser diferente. Um novo jovem, uma nova filha, um novo menino, um novo adolescente. Deus pode fazer isso. Não desanime, fique firme. Fique firme, com o coração cheio de esperança, que a resposta vem, que a oração de um pai, a oração de uma mãe, que ora com lágrimas pelo filho, essas lágrimas jamais serão esquecidas. Na hora certa vem. Graças a Deus, que nós estamos orando a um Deus que é vivo, e nós temos um Deus que é maravilhoso, que nos ajuda na educação e na criação de nossos filhos. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar com toda a igreja.